Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, aqui quem vos fala é Leonardo Costa, também conhecido como Leozão, e no episódio de hoje teremos mais uma edição do Punhado de Prosas Convida. Agora recebendo meu nobre irmão, amigo de longa data, Lucas Braga. Satisfação gigante recebê-lo por aqui, viu? Lucas é um cidadão de Contagem que agora vive em terras paranaenses, muito em função das oportunidades que o mercado de trabalho proporciona. Turismólogo de formação, faz carreira em outra área, já há bastante tempo protagonizando uma jornada de sucesso no ramo comercial dentro da indústria farmacêutica. Entretanto, nossa resenha, muito esperada, viu? Vários amigos já comentaram: ô Leozão, chama o Lucas. Hoje vamos tratar de uma temática esportiva. Porém, para surpresa de muitos, vamos falar de um esporte que exala inteligência e estratégia. Falaremos de um jogo de tabuleiro que remonta períodos medievais. Lucas Braga, vamos falar de xadrez, é isso mesmo, meu velho? Chega mais, a casa é sua, seja muito bem-vindo e nos diga, por que esse tema? Por que vamos falar de xadrez? E aí, Leozão, beleza? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar do Punhado de Prosas. Esse podcast que eu sou ouvinte e admirador do trabalho de vocês desde o primeiro dia. O tema xadrez ele foi escolhido especialmente por dois motivos. Primeiro, é o esporte que mais trabalha o psicológico e o intelectual do ser humano. E nesse período que estamos vivendo, mais do que nunca, é uma habilidade que devemos trabalhar. O xadrez é conhecido como a ginástica da inteligência. E o segundo motivo é que o esporte xadrez ele é muito pouco divulgado no Brasil. Eu comecei a jogar com 7 anos e pratiquei até o meio do segundo grau, mais ou menos. Depois eu fiquei cerca de 10 anos sem jogar. E no início desse ano, eu recebi um convite de um amigo para baixar um aplicativo chamado Lichess e jogar online com diversas pessoas no mundo. Eu não conheci o aplicativo e confesso que é muito diferente jogar com uma pessoa do que enfrentar o computador, enfrentar uma máquina. E o mais interessante desse aplicativo é que ele possui um sistema de ranqueamento que permite você jogar com pessoas do seu nível, o que torna o jogo mais competitivo, torna o jogo mais até agradável de se jogar. Ele tem pessoas do mundo inteiro e se você acessar a qualquer hora do dia, você vai encontrar ali cerca de 60, 70, 80 mil jogadores praticando o esporte. Lucão, me conta um pouco sobre a origem, a história do xadrez, onde ele foi criado, onde ele foi fundado, né? O xadrez de hoje é o mesmo desde o início ou tivemos algumas mudanças? Então, Léo, a história do xadrez ela tem uma origem um tanto controversa. Mas é possível afirmar que o jogo foi inventado na Ásia. Atualmente, a versão mais divulgada é que ele teria surgido na Índia, com o nome de Chaturanga, e dali se espalhou para a China, Rússia e Europa. Algumas pesquisas recentes indicam uma possível origem na China no século III a.C., na região entre o Uzbequistão e a Pérsia Antiga, atual Irã. Já no século XV, a versão do jogo praticada na Europa foi a que mais se destacou, devido à rapidez proporcionada pela inclusão da dama e do bispo. Antigamente existiam outras variantes de jogo, outras peças, e foi no século XV que o xadrez foi desenvolvido da forma como a gente joga atualmente. E foi nesse período também que começaram a surgir as primeiras análises e estudos
sobre as aberturas e as estratégias, devidas às infinitas possibilidades de jogo. Bacana, Lucas. Num panorama geral, aí espalhado pelo mundo, temos informações sobre as primeiras competições. O esporte já teve que superar algumas barreiras geopolíticas. Onde ele é mais praticado? Temos aí uma federação específica. Você pode falar um pouco sobre esses temas aí pra gente? Claro, Léo. Eu vou citar aqui algumas curiosidades sobre o jogo. O primeiro torneio internacional ele foi disputado em Londres, no ano de 1851. A prática do xadrez ela foi proibida até meados do século XIV em diferentes países, como a França, Rússia, Inglaterra e Alemanha. E ela também foi proibida em algumas religiões, como a religião judaica e a católica. Outro fato importante é a criação da FIDE, a Federação Internacional do Xadrez. Ela foi criada em 1924 em São Petersburgo. E após a Revolução Russa, os líderes da União Soviética eles incentivaram o ensino do xadrez para as grandes massas, com o objetivo de, entre aspas, treinar a mente e preparo para a guerra, fecha aspas, em tempos de paz. Ô Lucas, assim como em outros esportes, o xadrez deve ter suas referências, né? Quem que a gente pode falar aí, na sua opinião, que é tido como o Pelé dos tabuleiros, o grande jogador aí? Dentre os maiores jogadores da história, eu destaco o americano Bob Fischer. Ele venceu o Mundial em 1972 contra o soviético Boris Spassky, em uma partida que foi considerada como um confronto símbolo da Guerra Fria. Sua fama e seu jeito excêntrico causaram inúmeros problemas durante a sua vida, mas a sua contribuição foi tanta que ele criou uma versão do xadrez chamada de Chess 960 ou xadrez aleatório do Fischer. Essa variante do jogo ela é encontrada na internet. Não é tão praticada, não tem torneios oficiais, mas é uma versão interessante para desvincular daquele xadrez tradicional. As peças são as mesmas, mas a disponibilidade de peças no tabuleiro ela é diferente. Ô Lucas, a gente pode dizer que existe uma disputa parecida, como temos no futebol, Cristiano Ronaldo versus Messi, ou num contexto histórico, Pelé versus Maradona. E aí, aproveitando e fazendo mais duas perguntas rápidas. Quem é o cara a ser batido no xadrez atualmente? E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre aquela situação de homens versus computadores dentro do xadrez. Anatoly Karpov e Garry Kasparov, ou simplesmente Karpov e Kasparov, são os dois grandes nomes, talvez os mais conhecidos pelos brasileiros, e disputaram verdadeiros duelos de titãs no esporte. Kasparov, inclusive, foi um dos primeiros a jogar partidas contra computadores desenvolvidos exclusivamente para o jogo. O computador mais conhecido foi batizado de Deep Blue, e eles se enfrentaram por 2 vezes jogando 6 partidas. A primeira foi vencida por Kasparov por 4-2, e a segunda vencida pela máquina por 3,5 a 2,5, após a IBM reprogramar todo o sistema do computador. Há algumas controvérsias que houve influência do homem manipulando o computador durante o jogo, mas a IBM desmentiu a acusação. O atual número 1 do mundo é o norueguês Magnus Carlsen, que detém a marca desde 2011. Ele também é o recordista de pontos na Federação Internacional. E no Brasil? Desde quando temos disputas, temos campeonatos aqui nas nossas terras? Como o esporte aqui não é tão divulgado, a gente tem um baluarte, temos um jogador referência? No Brasil, existem campeonatos desde 1927. O enxadrista mais famoso é o Henrique Mecking, mais conhecido como Mequinho. Porém, ele teve uma doença grave e abandonou a carreira quando estava em seu auge,
chegou a ostentar a marca de 3º lugar no ranking mundial, a melhor colocação que um brasileiro atingiu até hoje. Ô Lucas, o xadrez sempre me passou uma impressão de ser um jogo que precisa-se de muita inteligência para jogar. Essa é uma visão errônea? Você pode falar um pouquinho sobre o assunto? E também vários estudos atribuem diversos benefícios para os praticantes do jogo, né? Você pode desenvolver um pouquinho esse raciocínio para a gente? O xadrez trabalha o raciocínio e a concentração, estimula a paciência, exercita a mente, exercita os 2 lados do cérebro, aumenta o QI. Pessoas inteligentes jogam xadrez ou é o xadrez que deixa as pessoas inteligentes? Pelo menos um estudo científico mostrou que jogar xadrez pode realmente aumentar o QI do praticante. Uma análise feita com 4.000 estudantes demonstrou aumentos significantes na pontuação do QI, tanto dos meninos quanto das meninas, após 4 meses de prática do xadrez. Então, que tal pegar o tabuleiro e começar a praticar? Ô Lucas, cara, eu tô rindo aqui, mas é um desafio. Talvez dá para aproveitar o isolamento social, os fins de noite, para tentar aprimorar essa habilidade, sim. Ô Lucas, temos uma vertente forte da pedagogia que defende a prática do xadrez de maneira mais ampla e universalizada dentro das escolas. Você concorda com essa linha de raciocínio? Importante pergunta, Léo. Incluir o xadrez na escola tem sido uma prática cada vez mais comum das instituições de ensino. Os jogos, de modo geral, possuem uma forte influência no aprendizado das crianças. Eles fazem parte do planejamento pedagógico e proporcionam diversas contribuições, como desenvolvimento motor, social, cultural, entre outros. E tem mais algum benefício? A gente consegue hipnotizar nossos ouvintes aí, listando outras vantagens da prática do xadrez? Você sabia que o xadrez ajuda a prevenir o Alzheimer? À medida que vamos envelhecendo, torna-se incrivelmente importante exercitar o cérebro, assim como você faria com qualquer outro músculo do seu corpo, com o objetivo de mantê-lo saudável. Uma pesquisa recente afirma que pessoas com mais de 75 anos de idade que praticam esportes mentais como o xadrez têm menos probabilidade de desenvolver demência que idosos que não praticam esse tipo de jogo. O ditado, entre aspas, use ou perca, fecha aspas, certamente se aplica aqui, já que um cérebro sedentário pode ter suas funções prejudicadas. Tá aí mais uma razão para você começar a jogar xadrez antes dos 75 anos. Nó, Lucas, muito relevante essa informação aí sobre o Alzheimer. Nunca tinha ouvido falar, bacana demais. Agora que o xadrez também pode ajudar na recuperação de sequelas cerebrais e ajudar a mente em outros aspectos? O xadrez desenvolve a coordenação motora em indivíduos que têm alguma deficiência física ou que tenham sofrido um AVC ou outro acidente fisicamente debilitante. Essa forma de reabilitação usa a movimentação das peças em diferentes posições, para frente, para trás, diagonal para frente, diagonal para trás, para ajudar a desenvolver e afinar a capacidade motora do paciente, enquanto que o esforço mental feito durante o jogo pode melhorar a capacidade de comunicação e a capacidade cognitiva. Jogar xadrez também pode estimular a concentração profunda e calma, ajudando a centrar e relaxar pacientes que estejam experimentando diversos graus de ansiedade. Ô Lucas, então, para quem não sabe jogar, quem não tem noção nenhuma, mas está muito afim de aprender, qual que é o caminho que você indica? Qual que é o passo a passo aí na sua leitura? Então, Léo, para aqueles que têm interesse em aprender o jogo ou aperfeiçoar as técnicas, existem hoje na internet um vasto material disponível para consulta, desde apostila a videoaulas. Nessa área, eu destaco os perfis no YouTube Rafael Chess
e o perfil Xadrez Brasil, do Rafael Leite, para aprendizado e estudo de jogos mais clássicos. Tá, Lucas, mas e aquele usuário que começou a jogar agora, mas não tá muito afim de ficar jogando só contra a máquina, só contra o computador? Você recomenda algum outro aplicativo ou um site onde o indivíduo possa jogar online? Para não jogar apenas contra programas de computador, o que torna o jogo um tanto entediante, baixem o Lichess ou o aplicativo chess.com. Esses dois sites utilizam o mesmo sistema de pontuação. Você entra com um número X de pontos e à medida dos jogos você vai acumulando ou perdendo pontos. O próprio aplicativo ele vai direcionar a jogadores que tenham a sua pontuação mais próxima. Então você vai jogar com pessoas do seu nível. Isso foi dito no início do podcast, que deixa o jogo bem mais interessante. Você não vai jogar com uma pessoa que está bem à frente do seu nível e não vai jogar com pessoas também que têm um nível inferior ao seu jogo. Lucas Braga, meu amigo, estamos chegando ao fim do Punhado de Prosas de hoje. Foi imensamente gratificante trocar essa ideia contigo. Garanto que para muitos foi uma surpresa saber que você é um grande admirador e conhecedor do xadrez. Desportista, todos que convivem ou já conviveram contigo sabem que você é, principalmente quando se fala de futebol, sua devoção pelo Clube Atlético Mineiro e, enfim, foi um prazer. Espero poder recebê-lo aqui novamente para uma nova prosa, talvez aí para falarmos sobre nossa rivalidade esportiva nas arquibancadas. Suas considerações finais, abraço forte na sua esposa Renata e no seu gracioso herdeiro Francisco, novo Chico. E aí, Léo, bora jogar uma partida? Passar esse conhecimento para um filho, um sobrinho, ou mesmo aprender o jogo, caso não tenha experiência? Se você é daqueles que já jogou e estava com o tabuleiro parado, que tal resgatar ele lá do fundo do baú, ou baixar um aplicativo no celular e voltar a jogar? Léo, mais uma vez eu agradeço demais a oportunidade da gente trocar essa ideia aqui no podcast e espero ter aguçado a mente desse seleto público do Punhado de Prosas. Grande abraço a todos, valeu! Caros ouvintes, por hoje é só. Espero que tenham curtido esse episódio. Compartilhe com os seus o nosso Punhado de Prosas. Lembrando que estamos em todos os aplicativos, todos os tocadores de podcast. Também estamos no YouTube e no Instagram. Apareça por lá, faça comentários, sugira temas para serem abordados aqui conosco. Na sexta-feira, João Paulo Fernandes estará de volta com mais um importante tema para debates. Um forte abraço e até mais!